repórter em contato com a fonte, na busca de informações, é o trabalho mais fascinante que tem, né? E eu acho que depois de um certo tempo de eu ter exercido várias atividades em jornais e até algumas atividades públicas, eu voltei a ser um repórter que eu havia sido no início da minha carreira. Te deste de presente? Acho que sim, acho que foi isso. Eu, na verdade, não me imaginava, assim, me transformar num escritor. Eu sempre me fascinei pela história, pelo resgate de episódios históricos. Eu sempre guardei muito documento, né? Então tem vários livros a caminho. Não sei quanto tempo for ter. Mas, por exemplo, quando eu escrevi o livro sobre o Loureiro da Silva, eu tinha guardado como repórter, né, o discurso que ele havia escrito à máquina, correndo, o discurso que ele fez no enterro do Brochá da Rocha. Havia uma única via. E eu pedi licença para ele, porque precisava, guardei. Mas nunca imaginei na minha vida que eu iria escrever um livro sobre o Loureiro da Silva. E assim eu tenho muita documentação. O que tu tinhas guardado do caso Kliman? Reportagens? Do caso Kliman, reportagens da época, entrevistas que eu fiz com o delegado Júlio Moraes, páginas de outros jornais também. Mas o principal material, ele foi colhido agora, a partir de 2006. Então, entrando já na outra questão que foi levantada pelo Freze. Teve um rapaz, um pesquisador, que se dedicou ao Museu Hipólito da Costa, né? Então, ele recolheu dezenas, centenas de páginas de jornal, de capas de jornal, com títulos, com manchetes que chamavam a atenção. E era um volume tal que eu cheguei à conclusão que tinha que me fechar em algum lugar, né, para poder separar o joio do trigo, para separar aquilo que, a meu juízo, pelo menos, interessava realmente o leitor para conhecer a história, né? E eu, como tenho certa facilidade e encanto por Portugal, e tenho um irmão que mora lá há muitos anos, eu, no inverno do ano passado, de 2009, durante 2 meses eu fiquei fechado lá para fazer esse trabalho. E aí eu pude contemplar aquilo que eu considerei o mais importante do trabalho de jornal, que era fundamental, né? O trabalho de jornal não era apenas a repetição, assim, de colocar no livro páginas de jornais, capas, manchetes. Não, é que a imprensa teve um papel importante no episódio. Teve um papel fundamental no episódio. Então era essencial que os leitores conhecessem esse aspecto também, da realidade daquele momento no Estado. Além dos aspectos políticos, dos aspectos sociais, dos aspectos econômicos, quer dizer, a imprensa teve um papel importante. Ela foi decisiva, até no acirramento de posições políticas naquele momento. Seu Celito, gostaria de conversar um pouco sobre o caso em si, né? Perfeito. Agora, né? Sobre o seu trabalho, o senhor mergulhou e eu sou testemunha dessa sua paixão aí pelo caso Kliman, pelo menos há 25 anos atrás, aí, quando nós trabalhamos junto, aí, isso era uma coisa que eu já se percebia que mexia aí com a sua paixão. Então, o senhor conhece muito bem. Foi quando cobriste o caso Daut. Quando eu cobri o caso Daut, né? E o senhor me ajudava a construir paralelos as duas histórias. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco de alguns personagens. Eu acho que o personagem mais, a mim, muito instigante, o senhor já falou 2 vezes ainda aqui, o delegado Júlio Moraes. Havia um clamor de que o Kliman tinha matado a mulher, que ele era o suspeito. Mas isso era personalizado no trabalho desse delegado, que era o responsável por, formalmente e dentro do nosso sistema jurídico, de conduzir o inquérito e fazer. O que levava, e a gente lê o livro e percebe que ele nunca conseguiu uma prova cabal, né, em relação a isso. Então, o que levava ele a ter essa convicção e o que motivava ele a fazer o trabalho dele dirigido ao deputado? Ele tinha uma tese pessoal, em primeiro lugar, de que o cônjuge sobrevivente a um crime, né,
é o principal culpado. Conversando com juristas de porte, e há testemunhos no livro sobre isso, o que eles me afirmam é que quando o casal tem uma boa relação, que não se conhece nada que possa incriminar um ou outro, o cônjuge sobrevivente deve ser a última hipótese a ser investigada. Eu temo, no bom sentido, quer dizer, eu tenho quase convicção de que interesses políticos também fizeram com que ele tomasse esse caminho. Claro que isso não está expresso, mas é curioso, a partir do momento que o livro foi para as bancas, comecei a receber algumas mensagens interessantes e talvez numa segunda edição eu possa contar até um pouco mais sobre tudo isso, não é? De pessoas que viveram, que partilharam. Sim, pessoas que participaram, né? Pessoas que participaram. Mensagens com informações novas? Algumas com informações, ou então com informações que corroboram alguns aspectos, que reforçam alguns aspectos. Né? Não poderia dizer um dos aspectos? Não, é que como o Alexandre levantou essa questão do delegado, eu ontem, quando nós estávamos ali confraternizando a Assembleia Legislativa, uma pessoa me procurou para me dizer que tem coisas a me dizer sobre o assunto e o envolvimento do delegado no episódio. Então, quem sabe até... Mas no sentido de corroborar essa ideia de que ele efetivamente foi influenciado politicamente. Celito, como eu sou não sou da área da polícia como pessoal, eu sou mais da área da cultura, me interessa saber um pouco de quem está escrevendo o livro. Sim. Quais são os teus referenciais? O que tu leu? Porque eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade que só escreve bem quem lê. Quem não lê, não escreve bem. Então, o que tu leu? Quais são os teus referenciais? Tu assiste CSI, Law and Order, esses seriados americanos e tal? Eu acho que se coloca um aspecto muito importante que eu sempre digo aos estudantes de jornalismo. Né? Não basta você fazer um curso de jornalismo. A leitura é essencial. Isso é fundamental. Né? Eu tenho algumas referências, assim. Né? Eu tive um pouco de privilégio, assim, quando ainda era muito jovem, e meu pai foi prefeito da minha pequena cidade, lá de Marcelino Ramos, lá nas margens do Uruguai, lá. Ele foi o primeiro prefeito eleito da cidade. E meu pai, embora fosse um autodidata, ele gostava muito de ler, e uma das primeiras providências que ele fez foi criar uma biblioteca na prefeitura municipal. E o secretário de meu pai, que era um advogado, ele me orientou nas minhas primeiras leituras e orientou a compra dos primeiros livros da biblioteca. E, então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas uma das primeiras obras maiores que eu li foi os discursos do padre Antônio Vieira, né, que estava disponível na biblioteca da prefeitura. Mas assim, eu sou fascinado pela literatura latino-americana. Quando me perguntam assim, qual é o teu grande livro? Talvez tenha sido 100 Anos de Solidão, eu acho que é um livro fantástico, é uma referência. Né? Nós temos aqui autores que também me marcaram muito, começar por Érico Veríssimo, com quem eu tive a oportunidade de estar mais de uma vez e conversar com ele, entrevistá-lo. Né? Os autores latino-americanos em geral, eu gosto muito da literatura francesa, né? O Guy de Maupassant foi alguém que me marcou muito. Né? A literatura russa também tem excelentes narradores. Então eu não tenho assim... Talvez o que eu mais goste seja da literatura latino-americana. Né? Essa assim, especialmente daquele boom que houve quando surgiu o Garcia Marques, quando... Vargas Llosa. O Vargas Llosa, que esteve aqui agora, também é um escritor magnífico. Né? Você tem em Portugal excelentes narradores. Né? Tu tens desde o Saramago até o Antônio Lobo Antunes, que é um colega nosso, jornalista, mas que tem produzido livros históricos assim da melhor qualidade. Né?
Eu acho que difícil, assim, você se situar apenas numa área, assim, né? Você citou o Vargas E eu leio muito também em revistas, jornais que você recebe, enfim. Diariamente. Eu acho que até eu perco um pouco de tempo, tanto, mas eu também sinto essa minha necessidade de continuar a repórter e saber o que está acontecendo. Você citou o Vargas Llosa, que teve recentemente aqui, e eu fiz uma pergunta para ele que eu queria que tu desse a tua ideia sobre isso. Há uma preocupação muito grande hoje, e o teu livro, ele vem trazer um elemento para discutir aí, que é o jornalismo que nós fazemos hoje e que nós consumimos hoje, que está muito repleto, e há muita crítica sobre isso, está muito repleto de entretenimento. E às vezes há um jornalismo disfarçado de entretenimento, ou há um entretenimento que quer ser jornalístico e tal. E o Mário Vargas Llosa disse que ele só vê o futuro do jornalismo com o entretenimento. Tu lanças um livro agora que tem um forte cunho jornalístico, é resultado de um trabalho competente de um jornalista que também viveu uma história e que a conta agora. Né? Como bem disse a Maria Luísa no início, uma história de 50 anos que é recontada. Como é que tu vê esse universo de entretenimento, jornalismo? Tem espaço para tudo isso? Quem ganha, quem perde? Eu acho que há espaço para tudo isso, e o exemplo maior que nós temos são esses jornais que nasceram nos últimos anos, né, com vieses diferentes, e todos eles ocupam espaço. Esse é o caso do Diário Gaúcho. Né? Eu tenho, assim, uma convicção a respeito daquilo que deve ser o papel da imprensa em relação aos seus leitores. Em primeiro lugar, você tem que ter perfeita identidade com a comunidade onde você está inserido. O jornal tem que refletir aquilo que aspira os seus leitores. Eu sempre digo também que com o nosso poder aquisitivo, quem lê jornal tem um nível de inteligência superior a uma determinada média. Né? Até porque são escassas as nossas tiragens, sabidamente, né, de jornais, revistas. Se comparado com a população brasileira, chega a ser ridículo. Né? Então, regra geral, quem compra jornal, quem assina revista, é alguém que tem um determinado poder aquisitivo e que sabe pensar. E que tem capacidade de julgar os jornais. Né? Se o jornal não oferecer a ele aquilo que lhe interessa, ele o abandona. Isso vale para as posições políticas dos jornais, as posições que o jornal adota em qualquer circunstância. O leitor percebe. Aqui eu vou dizer uma coisa agora que me agradou muito recentemente, que foi o fato de o Estado de São Paulo, né, em editorial, ter se posicionado politicamente a favor de um candidato. Que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, enfim, em outros países. Ok, não há problema nenhum. Quer dizer, a posição da direção do jornal é essa. Isso não impede que tenha colunistas com outros vieses de pensamento, que tenha colunistas que sejam contra, aliás, muitas vezes, aquilo que é a orientação. E que a cobertura seja feita de uma maneira isenta e técnica. Isenta. Né? E agora, vou retornando um pouco, pegando um pouquinho esse teu gancho aí, né, dessas várias facetas do jornal. Nós estamos falando só da imprensa, do jornal escrito, mas a segunda parte do livro, em que foi dedicada à morte do Kliman, teve um outro veículo de comunicação importante que foi a rádio. Né, o próprio fato ocorreu dentro de uma emissora de rádio com uma transmissão ao vivo. Né? Ele saiu e voltou, e quando ele voltou é que o vereador que estava falando que o matou. E a tua cobertura, como é que foi para ter essa isenção? Já que isso foi presenciado, foi ouvido por milhares de pessoas, não se sabe. Mas e depois, assim, a cobertura do julgamento dessa pessoa, que ficou com muitos fatos concluídos. Como é que foi para ti fazer a cobertura desse... Vamos remontar um pouco essa segunda parte. Porque, assim, o jornal não tinha posição a favor desse ou daquele. Né? Porque envolviam dois políticos também, nós estamos falando. Exato. Eu, de minha parte, também não tinha nenhuma preocupação de distorcer eventualmente. Além disso, se tratava de um julgamento, quer dizer, com algumas regras bem definidas, né? com pouco espaço até para você criar ou ficcionar. Né?